A passagem de hoje é Gálatas, capítulo 2, versículos 1 a 10. Vamos ler juntos. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido, e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais, nem ainda por uma hora, cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E, quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles, à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Amém. Em nossa vida, estamos constantemente conscientes da avaliação e do olhar dos outros. Na escola, os estudantes se preocupam com o que os colegas pensam de suas notas. Parece que, hoje em dia, para ser popular, é preciso também ser bom nos estudos. Por isso, um aluno que não vai bem nos estudos pode sentir dificuldade em se enturmar. As crianças são muito sensíveis a isso. Alguns pais de adolescentes podem até discordar, dizendo que seus filhos não gostam de estudar, mas, no fundo, eles sabem que precisam de boas notas para serem reconhecidos. E quanto aos adultos no ambiente de trabalho, para eles, o desempenho é fundamental. É preciso demonstrar capacidade para ser respeitado e seguido pelos colegas. E na igreja, será que é diferente? Não. Mesmo na igreja, todos temos o desejo de receber o reconhecimento e o elogio das pessoas. Desejamos ouvir que somos bons no ministério, que a pregação é inspiradora, que ensinamos bem no estudo bíblico, ou que temos um bom caráter. Ao ouvir palavras assim, sentimos-nos bem e muito gratos. No entanto, se uma pessoa se alegra apenas com o reconhecimento dos outros e faz disso sua principal fonte de satisfação, ela pode acabar entrando num caminho perigoso. Isso porque, se nos viciamos na atenção e no elogio das pessoas, quando eles faltam, o que resta é apenas o vazio. Por isso precisamos de um reconhecimento verdadeiro, que não nos deixe vazios. O texto de hoje nos ensina que esse reconhecimento verdadeiro é o que vem de Deus. A passagem que lemos nos apresenta uma história da vida do apóstolo Paulo. Como sabemos, ele encontrou Jesus no caminho de Damasco e teve uma conversão dramática e, depois disso, visitou Jerusalém. O texto de hoje é um relato autobiográfico de Paulo, no qual ele relembra uma de suas viagens a Jerusalém, após sua conversão. Alguns estudiosos acreditam que esse momento corresponde à época do Concílio de Jerusalém, embora haja debate sobre isso. O ponto central, no entanto, é que, após se converter, Paulo foi a Jerusalém para se encontrar com aqueles que já criam em Cristo antes dele. Nesse contexto, o versículo 2 nos diz que o apóstolo Paulo subiu a Jerusalém, e subi por uma revelação. O que é uma revelação? É uma direção espiritual que Deus nos dá. Paulo não foi a Jerusalém por ordem ou coação de homens. Ele não foi porque buscava o reconhecimento de pessoas, mas porque obedeceu a uma revelação, uma instrução direta de Deus. E em Jerusalém, o apóstolo Paulo encontrou os líderes da igreja, Pedro, Tiago e João. Diante deles,
Ele apresentou o evangelho que havia pregado aos gentios. Essa cena pode parecer um momento em que o ministério de Paulo foi validado por Pedro, Tiago e João. No entanto, Paulo não os encontrou simplesmente para obter legitimidade para o evangelho que pregava. Havia uma razão mais importante: a unidade da igreja. Ainda no versículo 2, Paulo faz esta confissão: para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Ele expressa seu desejo de que todo o seu esforço na pregação do evangelho não fosse inútil. O apóstolo Paulo esperava que seu trabalho de pregação não se tornasse vão dentro do propósito maior do evangelho e da igreja. Não se tratava de um receio de que seu esforço pessoal não fosse reconhecido, mas de um desejo sincero de que não houvesse divisões que pudessem perturbar o grande plano de Deus. Em outras palavras, ele demonstrava uma postura de submissão à verdade do evangelho em prol da unidade. O apóstolo Paulo não submetia sua posição aos padrões, desejos ou ao orgulho humano. Ele não baseava seu ministério no reconhecimento dos outros, nem em seu próprio orgulho. Ele seguiu a revelação de Deus e buscou a unidade da igreja. Ele estava seguindo a Deus e se unindo à sua comunidade. E qual a razão para isso? Um desejo santo pelo reconhecimento de Deus, e não dos homens. No versículo 3, vemos que Paulo levou consigo Tito, que era grego. Em Jerusalém, algumas pessoas tentaram forçar Tito a se circuncidar. Como ele era gentio, exigiram que ele passasse pelo rito da circuncisão para ser aceito na comunidade da igreja. Mas o que Paulo fez? Ele se recusou firmemente, pois ceder a essa pressão seria destruir a liberdade que temos no Evangelho. No versículo 5, o apóstolo Paulo diz o seguinte: vamos ler juntos o versículo 5 do texto de hoje? Aos quais, nem ainda por uma hora, cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Amém. O importante não são as regras humanas, mas o princípio do Evangelho que nos liberta. A expressão-chave aqui é a verdade do Evangelho. O Evangelho é a verdade de que somente Jesus Cristo é suficiente. Nenhuma condição ou obra humana pode ser adicionada a isso. O apóstolo Paulo estava completamente submisso a Deus e não acrescentou nada de humano à sua vontade. Esta é a atitude de uma vida fundamentada no Evangelho. Qual era o problema na igreja da Galácia? Era a pregação de um outro evangelho. Esse outro evangelho não era uma religião completamente diferente, mas uma perigosa distorção da verdade. Paulo não estava apenas advertindo contra uma seita, mas corrigindo um entendimento zeloso que se havia desviado perigosamente da essência do evangelho. Os membros da igreja da Galácia, presos às regras da lei, estavam insensatamente adulterando o evangelho com a ideia de que nosso esforço e zelo são necessários para a salvação e para a fé. É contra essa atitude que o apóstolo Paulo se levanta com tanta veemência. Amados, a salvação e a graça de Deus não são alcançadas por nenhum de nossos esforços. Não as recebemos porque fizemos algo bom, porque conquistamos algo, ou porque preenchemos alguma condição. Em nossa vida de fé, muitas vezes tentamos adicionar algo à obra de Cristo. Como se a graça de Jesus não fosse suficiente, colocamos nossos esforços e méritos em primeiro lugar. Desejamos mais graça. Mas em vez de buscarmos mais de Deus, acabamos buscando mais de nosso próprio esforço, de nossa própria justiça e do reconhecimento das pessoas. Claro, nosso esforço sincero não é desnecessário. Vivemos em constante conflito com o pecado que habita em nós. O apóstolo Paulo descreve essa luta em Romanos 7, quando exclama: miserável homem que eu sou. Há uma batalha dentro de nós entre a lei do pecado e a lei do espírito. Por isso vivemos em constante guerra espiritual. Mas nesse campo de batalha, o que é mais necessário? O nosso esforço ou a ajuda de Deus? A tendência humana é escolher o próprio esforço. Pensamos: se eu me esforçar um pouco mais,
poderei vencer. Se eu fizer um pouco mais, serei reconhecido. Mas isso é um engano. O que precisamos é unicamente de Deus. O apóstolo Paulo diz claramente: Cristo é suficiente. Nele e somente nele somos livres. Há poder no nome de Jesus. Há vitória no nome de Jesus. Quem crê e aceita esse fato, vive o verdadeiro evangelho. Quem busca o reconhecimento humano confia no esforço humano, e com base nele, tenta ser reconhecido também por Deus. Mas Deus nos reconhece plenamente somente através de Cristo, pela verdade do evangelho. E por meio dela, Ele nos concede seu poder. O que estamos desejando hoje? Estamos verdadeiramente satisfeitos apenas com o Senhor? Apenas com a sua graça? Devemos desejar unicamente o reconhecimento de Deus, e não o dos homens. Essa é a atitude que brota da graça e de uma fé humilde. Continuemos com o texto. A partir do versículo 6, o apóstolo Paulo diz que os apóstolos de Jerusalém nada lhe acrescentaram. Pelo contrário, eles reconheceram que Paulo fora chamado como apóstolo dos gentios. Se Pedro foi chamado como apóstolo dos da circuncisão, ou seja, dos judeus, Paulo foi chamado como apóstolo dos gentios. A circuncisão era um sinal da aliança extremamente importante para os judeus. Como aprendemos em Gênesis, a circuncisão foi dada a Abraão, o patriarca da fé, como o sinal visível da aliança de Deus com ele. Portanto, para os judeus, a circuncisão era um ato de fé fundamental. Com o tempo, no entanto, tornou-se também um símbolo de privilégio. Dentro dessa mentalidade, ao olharmos para os dois papéis, o apóstolo dos da circuncisão e o apóstolo dos gentios, não seria fácil a balança pender para um lado? O ministério aos judeus, os circuncisos, poderia ser visto como mais privilegiado. Isso significa que havia um risco de desequilíbrio e divisão dentro da igreja, a comunidade do povo de Deus. Olhando para a igreja de hoje, é triste ver que ainda existem pessoas presas a esse sentimento de privilégio. Pessoas que estão na igreja há muito tempo, que servem em ministérios importantes, que têm um cargo, que contribuem financeiramente ou que têm um relacionamento próximo com a liderança. Assim como os judeus se consideravam privilegiados por terem recebido a lei primeiro, alguns membros hoje podem se sentir mais importantes na igreja por diversas razões. Como nosso pastor sempre nos lembra, a graça é um favor imerecido, uma qualificação dada a quem não a merece. Foi isso que recebemos de Deus. Não seria uma grande tolice nos esquecermos disso? Se recebi uma qualificação que não merecia, não tenho do que me orgulhar. Não sou nada por mim mesmo. Sou alguém que morreu com Cristo na cruz e que agora vive somente por meio dele. A mentalidade de privilégio é um sinal claro de que nos esquecemos dessa graça fundamental. O que perdemos quando agimos assim? Perdemos o foco no reconhecimento de Deus. Quando a forma como as pessoas nos veem e nos reconhecem se torna nossa principal fonte de satisfação, sentimos-nos pressionados a nos exibir cada vez mais. Passamos a desejar mais o reconhecimento dos homens do que o de Deus. Em meio a essa crise de desequilíbrio, em que a balança poderia pender para um lado, devemos prestar atenção ao importante pedido que os apóstolos fazem. Está no versículo 10 do texto de hoje. Vamos ler o versículo 10? Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Amém. A única coisa que os apóstolos em Jerusalém pediram fervorosamente a Paulo foi que se lembrasse dos pobres. É uma ordem para cuidar dos fracos. Tanto o apóstolo dos da circuncisão quanto o apóstolo dos gentios não deveriam esquecer a vida de amor e partilha. Na última ceia com seus discípulos, Jesus lhes deu um novo mandamento, que resume toda a sua vontade, que amassem uns aos outros. Este não é um mandamento para buscar reconhecimento mútuo, mas para servir uns aos outros. É uma ordem para nos tornarmos a alegria de Deus, amando e cuidando uns dos outros,
e assim, encontrarmos a nossa satisfação nele. Deus, que é amor, nos criou à sua imagem para que amemos uns aos outros. Viver em amor é cumprir o propósito para o qual fomos criados. É por isso que, em meio à potencial divisão entre o ministério aos judeus e aos gentios, o texto enfatiza que foi o mesmo Deus quem operou tanto em Pedro quanto em Paulo. O reconhecimento de Deus estava sobre ambos. E a prova dessa unidade seria o amor prático, o cuidado com os pobres. O que a igreja primitiva mais valorizava era viver a vida que Deus desejava. Uma vida de amor mútuo. Uma vida em que nos esforçamos para dar, não para receber. Por que isso? Porque Deus se satisfaz com isso. Porque Deus se agrada disso. Porque Deus reconhece isso. Amados, através do texto de hoje podemos entender claramente: a busca pelo reconhecimento humano nos desvia da vontade de Deus. Ela nos leva a confiar em nosso próprio esforço em vez da graça divina. Acima de tudo, o desejo pelo reconhecimento dos homens cria desequilíbrio e divisão entre as pessoas. Por isso não devemos buscá-lo. Se nos apegarmos ao reconhecimento humano, facilmente seremos abalados. Viveremos com medo e entraremos em conflito. Mas aquele que está firmado no reconhecimento de Deus pode se apegar corajosamente ao Evangelho e ser verdadeiramente livre. O apóstolo Paulo não se preocupou com a opinião dos homens. Em vez disso, buscou firmemente o reconhecimento de Deus. Ele obedeceu à revelação divina. Por isso, pôde manter a unidade da igreja e pregar o Evangelho sem hesitar. Este é o exemplo que devemos seguir hoje, buscando, antes de tudo, o reconhecimento que vem de Deus. A palavra de hoje nos desafia a nos contentarmos apenas com o reconhecimento de Deus. Mesmo sem o louvor do mundo, sem o louvor das pessoas, devemos lembrar sempre que em Cristo já somos filhos amados de Deus. O pastor Charles Spurgeon disse o seguinte: o fato de ter recebido o amor de Deus me traz a maior alegria. O louvor humano é temporário, mas o amor de Deus é eterno. Amados, a graça de Jesus Cristo é suficiente. Que eu e vocês possamos viver desfrutando da liberdade e da alegria que vem do reconhecimento de Deus, e não da aprovação dos homens. Eu os abençoo em nome do Senhor.